Então vamos ver o nível de organização do nosso corpo humano e das suas células, certo? Então, o corpo humano funciona de uma forma integrada, ou seja, todas as estruturas elas estão conectadas e se comunicam. Se não olharmos para o chão, nós corremos o risco de levar uma topada e machucarmos. Às vezes, se nós ficarmos nervosos para pensar numa prova, num trabalho, nós podemos ter dor de estômago, ter dor de cabeça, sentir mal-estar. Então, tudo isso são as comunicações do nosso corpo. Há muitas atividades acontecendo no corpo ao mesmo tempo, envolvendo todas as suas partes. E uma forma de compreender melhor como o nosso corpo funciona é organizá-lo e estudá-lo em diferentes níveis. Que é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos estudar a organização do nosso corpo em diferentes níveis, começando do menor nível para o maior, tá certo? Então nós vamos lá. Vamos começar pelo menor nível, que são as moléculas. O que são moléculas? Moléculas são aquilo que formam a menor partícula do nosso corpo, que são as proteínas, os carboidratos, os lipídios. Então, esses são exemplos de moléculas que organizam em forma de célula. Então, se eu pegar e juntar um monte de molécula e juntar elas, nós vamos ter uma célula. Então, as células nada mais são que um monte de moléculas juntas e organizadas. E o que é uma célula? A célula é a menor unidade viva do nosso corpo. E todos nós, somos formados por células de diferentes tipos, como as musculares, as nervosas, as ósseas, entre outros. Então, essa célula ela tem essas moléculas e ela também tem bastante água. A maior parte da célula é formada por água. E se nós juntarmos, nós já vimos que se a gente juntar um monte de molécula, a gente vai formar uma célula. E o que acontece se a gente formar ou juntar um monte de célula? Nós vamos ter os tecidos. E os tecidos nada mais são que um conjunto de células semelhantes, ou seja, um monte de células do mesmo tipo juntas, que realiza uma função específica. Então, percebam que nós estamos indo do menor e estamos subindo. Então, nós tivemos as moléculas, que é carboidrato, lipídio, proteína. Se a gente juntar tudo isso, nós temos as células. Então, se nós pegarmos um monte de células junta, do mesmo tipo, e botar tudo junto, nós vamos ter os tecidos. E os tecidos, eles exercem uma função específica, tá certo? Mas o que acontece se nós juntarmos esses tecidos? O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter os órgãos. Então, o órgão ele é formado por 2 ou mais tecidos diferentes, e os órgãos eles geralmente têm a forma e a função própria. Então, nós temos aí o fígado, que tem uma função própria, o cérebro, que tem uma função própria, o estômago, que tem uma função própria, os rins, que tem uma função própria, o coração, o pulmão. Então, se eu pego 2 ou mais tecidos e junto eles, nós temos uns órgãos. E esses órgãos eles exercem uma determinada função, cada uma diferente do outro, tá certo? Então, o cérebro ele vai ter uma função e o estômago vai ter outra diferente. O coração vai ter uma função e o rim vai ter outra diferente. Certo? E o que acontece se nós pegarmos os órgãos e juntá-los também, como a gente fez com os tecidos e com as células? Então, se nós fizermos isso, nós vamos ter um sistema. E o que é isso? Sistema ele é um conjunto de órgãos que realizam determinadas funções, que juntas contribuem para determinada finalidade, como nós temos aqui no nosso exemplo o sistema digestório, que é o sistema utilizado para a digestão de tudo que nós alimentamos, ou seja, nós temos aí o estômago, que tem uma função, nós temos os intestinos, que tem outra função. Então, tudo isso junto, todos esses órgãos juntos exercendo a sua função, é um sistema. E esse sistema ele é extremamente importante para a funcionalidade. Mas a funcionalidade de quê?
E nós só temos esse sistema aqui, que eu dei exemplo do sistema digestivo? Não, nós temos vários outros sistemas, que é o nosso próximo passo, que se nós juntarmos um monte de sistemas juntos, nós vamos ter um corpo. Então, um organismo, que é um corpo como um todo, formado por diversos sistemas que atuam em conjunto, como nós temos ali, ó, sistema muscular, sistema ósseo, que é o do esqueleto, sistema circulatório, que é o do coração, sistema nervoso, sistema digestivo. Então, todos esses sistemas juntos, funcionando bem, nós temos um corpo, um organismo. E veja que nós fomos do menor para o maior, ou seja, a gente pegou um monte de moléculas, juntou todas, deu células. Nós pegamos células iguais, juntamos todas, deu tecidos. Nós pegamos um ou dois tecidos, juntamos eles, nós temos os órgãos. Nós pegamos dois ou três órgãos, juntamos eles, nós temos um sistema. Nós pegamos todos os sistemas e se juntarmos eles, nós temos um organismo. Então, é assim que se organiza as estruturas do nosso corpo humano, onde desde o menor, que é as moléculas, até o maior, que é o corpo, tem uma função. Tá certo?